Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Gostaria que vocês segurassem a Bíblia de vocês aberta em Mateus capítulo 6, embora não estaremos fazendo a leitura agora, mas hoje nós vamos fazer uma boa passeada através da Bíblia, porque nós queremos defender um ponto teológico aqui. Eu gostaria que vocês, após a leitura, não fechassem, e para que nós pudéssemos estudar melhor a nossa Bíblia, conferindo na palavra. Nós estamos pregando essas semanas, esse mês de agosto e setembro, sobre resgatando o temor do Senhor. Então, tanto aqui na sede como nas nossas congregações, nós temos abordado esse tema, e para mim tem sido muito bom, algo que tem me trazido ensinamentos de como nós devemos temer ao nosso Deus. Em uma das mensagens que eu preguei, eu trouxe uma introdução que eu gostaria de trazer, falar com vocês a respeito dessa introdução do que é o temor do Senhor. Na verdade, a Bíblia fala sobre o temor do Senhor e ela mostra duas perspectivas. Ela mostra o temor do Senhor na perspectiva do crente e o temor do Senhor na perspectiva do não crente. E essa palavra traz duas conotações diferentes, tanto para um como para o outro. E quando nós falamos temor do Senhor na perspectiva do não crente, nós entendemos que essa palavra, na verdade, ela dá uma conotação de medo do julgamento de Deus e a morte eterna, da qual as pessoas que estão afastadas, separadas de Deus, vão passar a sua eternidade longe de Deus. Então, para o não crente, temer a Deus significa um medo de um julgamento de Deus e uma condenação eterna, que é estar separado de Deus por toda a eternidade. E se nós lermos Lucas, capítulo 12, versículo 5, você pode anotar isso, escrever e ler em sua casa. Eu estarei lendo para vocês o versículo aqui que diz o seguinte: mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. E Hebreus 10:31 diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós vemos claramente a conotação de temer o Senhor aqui. É uma admoestação para o não crente a ter medo de Deus por causa do seu juízo, por causa do seu julgamento e a morte eterna que virá. E quando nós queremos falar sobre temor na relação do crente com Deus, nós queremos primeiro, eu gostaria de falar o que não é temor de Deus. Primeira coisa, legalismo não é temor de Deus. Na verdade, legalismo é um termo que os cristãos usam para descrever uma posição doutrinária, enfatizando um sistema de regras e leis para alcançar salvação e crescimento espiritual. Então, na verdade, o legalismo não tem nada a ver com temor, são só regras estabelecidas por pessoas. Às vezes, uma igreja tem as suas doutrinas legalistas, uma forma de ser legalista. Às vezes é uma só pessoa dentro de uma igreja que age de uma forma legalística. Doutrinariamente, o legalismo é uma posição essencialmente oposta à graça. Então, na verdade, o legalismo opõe-se à graça, porque nós somos salvos pela graça, não pelo cumprimento de regras que levam à morte. O legalismo pode até parecer justo e espiritual, mas o legalismo fala em cumprir com os propósitos de Deus, porque é uma aparência exterior ao invés de ser uma mudança interior. Na verdade, nós vemos isso aqui, esse retrato do legalismo, quando
Jesus estava pregando o Evangelho e ele constantemente confrontava com os fariseus diante dele. E Jesus dizia que vestia bonito, falava bonito, fazia tudo bonito, mas os seus corações eram podres. Jesus até os denominava de sepulcro adornado, sepulcro caiado, por fora bonito, mas por dentro estava podre. Mas não se engane, porque ainda nos nossos dias nós temos os fariseus modernos, que querem pôr peso sobre as pessoas, mas eles mesmos não fazem o que estão falando para ser feito. E falando em temor de Deus, eu quero falar para vocês o que é o temor de Deus. Na verdade, o temor de Deus é o fator motivador que nos leva a render ao Criador do Universo. É algo espontâneo que sai de dentro de nós, que nos leva a render diante desse Criador dos céus e da terra. Provérbios 1, versículo 7 diz que o princípio de todo, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, se nós tememos, se nós amamos voluntariamente a Deus, fazemos isso por amor a Deus, é o princípio de toda a sabedoria. Até que entendemos quem Deus é e desenvolvemos reverência e temor a Ele, nós não poderemos ter sabedoria verdadeira. É isso que a Bíblia nos mostra, que até que nós entendemos quem esse Deus é, até que nós nos rendemos voluntariamente a Ele, nós não vamos desenvolver sabedoria na nossa vida. Porque a verdadeira sabedoria vem de Deus, porque somente Deus é a fonte de toda a sabedoria. Porque Ele é justo e santo. Talvez, eu creio que melhor se definiria a palavra temor, fidelidade. Fidelidade a Deus talvez seria a melhor palavra para se definir o temor a Deus. Tendo falado isto, tendo introduzido isto para vocês, eu gostaria de pedir vocês que abrissem a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos começar a nossa leitura do versículo 5, por favor. Versículo 5 de Mateus 6 diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Na verdade, esse texto que acabamos de ler é um texto constantemente usado para nos ensinar a orar. Hoje à noite eu não vou estar falando sobre oração. Eu quero usar as últimas palavras de Jesus. Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos, nas últimas partes